Glória a Deus. Glória a Deus. Você pode aplaudir ao Senhor mais forte, dando glória a Ele, adorando a Ele, dizendo que Ele é santo, que Ele é Senhor, que Ele é o teu Deus, o amado da tua alma. Glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. Paz seja convosco, irmãos. Podeis sentar. Abra comigo a sua Bíblia em Isaías 61. Você que gosta de anotar o tema da palavra, é uma vida com propósito. Vai abrindo aí a sua Bíblia. Glória a Deus. Que bom estar aqui novamente com vocês. Não podia falar, né? Às vezes lá no Instagram, algumas pessoas, pastora, quando você vai voltar a São José do Rio Preto? E o dedinho coçando para dizer, não perde o culto secreto, né? O João falou comigo, você não falou, pastor, eu falei contigo essa semana, mas é secreto. Aí eu fico assim, imagina eu, irmãos, logo eu, como eu fico para dizer, né? Aí vai e leva mais alguém, vá, né? A oportunidade para você levar mais alguém. Mas foi muito gostoso ontem. Aquilo que o pastor falou, não tem o que pague, sabe? Não tem, é um sentimento único. Você vê vidas no altar do Senhor, você olha e faz, poxa, valeu a pena. Porque a Bíblia diz que uma alma vale mais que o mundo inteiro. Então, quando você vê muita gente vindo ao altar dizendo, Jesus, eu te quero, eu te quero. Quem esteve aqui no culto secreto ontem, só para ter uma noção? Eu conto ou não conto algumas coisas para quem não veio? Algumas coisas da palavra, conta ou não? Hã? Não, já passou o secreto, a gente dá um... É spoiler que diz? É spoiler que diz? A gente dá ou não? Eu incluo algumas coisas da mensagem de ontem na de hoje ou não? O que vocês acham? Tá. Eu não fiz isso em nenhuma das duas, viu? Hoje de manhã eu me segurando para não falar nada, à tarde também, mas vou compartilhar algumas coisas com vocês. Primeiro eu quero falar sobre uma vida com propósito. Tem alguém aqui que é cheio do Espírito Santo de Deus? Pastor, tá complicado, viu? Só viu que foi fraquinho ele falar, né? Vou perguntar de novo. Tem alguém aqui que é cheio do Espírito Santo de Deus? Pergunta aí pro teu irmão, fala assim, tu tá vivo? Se ele não te responder, corra que é alma. Porque se ele tá cheio do Espírito Santo de Deus... Ele te respondeu? Ele te respondeu aí? Sacode ele aí. Fala assim, você vai sair daqui hoje. Pronto. Para ir além. Para viver além. O propósito de Deus para a sua vida. Quem já fez aquela pergunta? Qual é o propósito de Deus para a minha vida? Quem já se perguntou? Ei, eu não sei qual é o propósito de Deus para a minha vida. Para que será que Deus me chamou? Eu recebo, quando a gente pega lá no Instagram, aquele negócio de pergunta, não tem? Normalmente eu faço aquilo quando eu estou no aeroporto esperando. E aí eu me canso, porque um bocado de coisa aí eu tento responder. Mas olha, grande quantidade de pessoas me perguntam, pastora, o que eu faço para descobrir qual é o propósito de Deus para a minha vida? Simples. Leia Isaías 61. Simples assim. Como assim, pastora? Quem é cheio do Espírito Santo de Deus diz amém. Amém. Se você é cheio do Espírito Santo de Deus, o propósito de Deus para a tua vida está em Isaías 61. Porque tudo que Deus faz tem um propósito. Deus não faz nada por acaso. Deus não colocou o Espírito dele sobre você porque você é linda e maravilhosa, porque você é top das galáxias. Não. Ele colocou o Espírito dele sobre você por um propósito. E a grande pergunta é, você está disposto a viver o propósito chamado de Deus para a sua vida?
Olha o que a Bíblia diz. O Espírito do soberano Senhor está sobre mim. Por quê? Olha o propósito aí. O Senhor ungiu-me para levar boas notícias aos pobres. Enviou-me para cuidar dos que estão com o coração quebrantado e anunciar liberdade aos cativos e libertação das trevas aos prisioneiros. Por quê? Você viu aí? Diga aí para o teu irmão, por quê? Responde. Diga para ele, diga por quê? Responde. O chamado de Deus, o propósito de Deus para a sua vida. Diga assim, tudo que Deus faz tem um propósito. E qual é o propósito, pastora? Porque dele, por ele e para ele. Porque dele, por ele e para ele. Repita comigo, porque dele, por ele e para ele. Você é cheio do Espírito Santo de Deus? Se você é cheio do Espírito Santo de Deus, tem um porquê. Porque o Senhor te ungiu para proclamar as boas novas. Diga assim, eu sou um missionário. Diga mais forte, eu sou um missionário. Eu tenho uma missão. O Espírito do Senhor está sobre mim e tem um propósito. E esse propósito é eu levar Jesus às pessoas que precisam de esperança, porque Jesus é aquele que muda, é aquele que transforma, é aquele que liberta. Quando eu entendo qual é o propósito de Deus para a minha vida, eu paro de questionar, eu paro de perguntar, eu paro de falar que eu não sirvo para nada, que eu não sou ninguém, que ninguém se importa comigo. Eu entendo, se o Espírito do Senhor está sobre mim, se eu creio nisso, eu tenho um chamado, eu tenho um propósito, eu tenho uma missão nessa terra. Eu não sou mais um em meio à multidão. Aí que está a diferença. O que tu vai fazer com isso agora? Lá na minha terra a gente diz assim, durma com uma bronca dessa. Porque antes você não sabia, agora você sabe. E agora quando você sabe, o que você vai fazer com isso? Vai querer ter amnésia? Esqueci. Ou vai decidir ir além? Peraí, Deus me chamou, então Ele tem uma missão para mim? Ele tem um propósito na minha vida. Eu não sou uma fatalidade, eu não sou um acidente, mesmo que a minha mãe, que o meu pai não me planejou, mas Deus sonhou comigo, Deus sonhou comigo, e Ele me capacitou, Ele tem me sustentado, Ele tem me fortalecido, porque eu não sou mais um em meio à multidão. Eu tenho um propósito, eu tenho um chamado, eu sou um missionário nesta terra, porque eu tenho uma missão, e a minha missão é proclamar o Evangelho, é levar Jesus às pessoas, é pegar aquela pessoa que está com o coração quebrantado, a Bíblia diz, para cuidar. É pegar aquela pessoa que está ferida, que está dilacerada, que está abatida, que está pensando em desistir de tudo e falar, ei, você não vai ficar no chão, porque eu tenho uma missão, a minha missão é cuidar de você, e eu não vou abrir mão de você, a gente está junto nessa, vem, tu está caído, mas você não vai permanecer caído. Quando eu entendo qual é o chamado de Deus na minha vida, eu deixo de fazer parte da geração do mimimi. Eu deixo de fazer parte da geração do coitadinho que vive, ai, Jesus não me ama, ai, Deus fala comigo, Senhor, usa alguém para falar comigo, Ele está falando com você na palavra dEle, ei, Deus é contigo e pronto. Não importa se está difícil, não importa se a luta é grande, não importa se a dificuldade é grande. Lembre-se, o Espírito do Senhor está sobre você. E se o Espírito do Senhor está sobre você, nunca mais você vai estar só. Jesus nunca mentiu para nós. Ele disse, no mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo, porque eu venci o mundo. E tem uma diferença. Eis que estarei convosco todos os dias, até a consumação do século. Sacode essa pessoa que está do teu lado. Fala assim, ei, hoje você não tem mais para onde correr. Tu não estava se perguntando? Que propósito Deus tem na minha vida? Qual é o meu chamado? Pois bem, Isaías 61 diz. Quem é cheio do Espírito Santo? Deus também.
Tem alguns que não levantou mais a mão, não. Oxi. Pastora, ser cheio do Espírito Santo é pular, rodopiar, cortar. É chorar. A gente até faz isso, né? Porque a presença do Senhor, ela é tão maravilhosa na nossa vida. Mas tem uma característica além. É uma característica que comprova se você é ou não cheio do Espírito Santo de Deus. É quando a sua vida testifica isso. É quando as suas atitudes testificam isso. É quando você se preocupa com as pessoas. É quando você pega a sua dor, coloca no bolso, para ajudar a cuidar de outras pessoas. É quando você está falando, meu coração está dilacerado. Mas, Senhor, cuida do meu coração, porque eu vou fazer a tua obra. Senhor, tem pessoas que estão precisando de mim. Tem pessoas que não entendem e falam, o que eu estou fazendo nessa empresa? O que eu estou fazendo nesse trabalho? O que eu estou fazendo nessa faculdade? Não era nem o curso que eu estava querendo. Era a minha segunda, terceira, quarta, quinta opção. Não era nem o que eu estava querendo. Sabe o que você está fazendo lá? Deus te colocou naquele lugar porque tem pessoas que precisam ser alcançadas. Deus te colocou naquele lugar porque você tem um chamado, porque Ele tem um propósito na tua vida. Deus vai te colocar em lugares estratégicos que tu nem sabe por que você está lá. Mas o Senhor vai te colocar e lá você vai ser boca de Deus na terra. Você vai levar esperança, você vai levar cura, você vai levar restauração, você vai levar libertação. Mas acima de tudo, a sua vida será o próprio testemunho vivo de que Jesus transforma. Quando eu entendo porque o Espírito Santo de Deus está sobre mim, eu não consigo mais viver uma vida normal. Consigo não, irmãos. A gente fica tão inquieto, porque parece que a gente está fazendo muito. Tem uma notícia para você. Tudo que você faz ainda é muito pouco perto daquilo que Deus quer fazer através de você. Deus quer que você vá além, que você, rompa cadeias, rompa barreiras. Irmãos, e te prepare. Deus vai colocar pessoas difíceis do teu lado. Vixe, irmão, porque tem gente que é chata. Não vou mentir, né? Tem pessoas que é só a graça, misericórdia. Mas Deus vai colocar essas pessoas justamente para exercitar o seu amor ao próximo. Misericórdia. Tem pessoas que a gente, se pudesse, a gente mudava de calçada. Não é não? E quando a pessoa chama no zap, então? Misericórdia. Vou confessar um negócio aqui agora. Vou. O meu WhatsApp não tem mais nem aquele negócio que fica azul. Eu desabilitei aquele negócio lá. Porque às vezes, né, você tá, pelo menos a pessoa não vai ver que você visualizou na hora. Mas não é assim? Quem mais faz isso? Pelo amor de Deus, irmão, me ajuda aí. Levante mais a mão. Ufa! Sabe por quê? Irmãos, Deus está me tratando nessa área ainda. Deus trata a gente. Mas eu vou te dizer que quanto mais eu falo para Deus, Deus me trata, mais Deus envia. É verdade. Porque ainda eu não estou tratada, então Ele vai enviando até, vai. Você quer ver uma coisa que eu faço, e é na hora. Se alguém me mandar mensagem, pastora, ore por mim. Pode ser no Instagram, no Face, em qualquer coisa. Eu paro na hora. Eu paro logo, porque Deus me livre falar que vai orar e esquecer.
Deus me livre. Então, na hora que a pessoa mandou, eu paro, Senhor, abençoa essa pessoa, o Senhor conhece essa casa. Eu paro, eu faço na hora. Sabe por quê? Porque a Bíblia diz que se o Espírito do Senhor está sobre mim, Deus vai me usar para cuidar de quem está com o coração ferido, dilacerado. E às vezes aquela pessoa que está pedindo oração para você, está contando com você. E não é porque ela é chata que você vai esquecer de orar por ela. É porque ela está precisando, se ela pede para você, é porque ela vê Jesus em você. E Deus está te usando naquela situação para te tratar. Porque é muito fácil a gente gostar de quem é legal. É muito fácil a gente gostar de quem faz o que a gente quer. É muito fácil a gente gostar de quem não nos dá trabalho. Agora, difícil é amar aquele que é difícil. E é aí que é a grande diferença, irmãos. E ser pastor tem disso também. Tem dia que você está estressado, tem dia que você está preocupado, tem dia que você está com um monte de problema seu. E aí você tem que respirar. Mas eu já falei para esse irmão que eu vou ajudar, que eu já falei para esse irmão que eu vou resolver, eu já falei. Mas a pessoa precisa, ela está desesperada ali por uma palavra. E quando nós começamos a entender que o Espírito do Senhor está me usando para cuidar daquela pessoa, a gente também é tratado, porque a nossa vontade é uma, mas quando o Espírito deseja outra. Eu postei hoje no meu Instagram falando exatamente isso, que é uma batalha travada. Há uma batalha travada da nossa carne contra o nosso espírito, mas a grande decisão de quem vai vencer na sua vida é quem você tem alimentado mais. Há uma renúncia. Há uma renúncia. E sabe o que eu estou fazendo agora? Eu deixo todas as mensagens do WhatsApp. E antes de dormir, antes de apagar toda para não acumular e esquecer, eu respondo uma por uma. Às vezes eu gasto ali meia hora, 40 minutos respondendo uma por uma. Uma por uma. Por quê? Porque se aquela pessoa me chamou, por mais que eu também esteja precisando de descanso, de calma, mas ela conta comigo naquele momento. E se o Espírito do Senhor está sobre mim, eu preciso entender que a causa ela é maior, que o propósito ele é maior, e que se ela está ali clamando por mim, eu vou prestar conta diante do Senhor, porque ela me pediu socorro, mas eu estava cansada demais, eu estava ocupada demais com as minhas coisas, e eu não queria dar. E isso, irmãos, eu aprendi. Depois eu falei aqui à tarde, depois que uma pastora me contou um testemunho, e aquilo me marcou muito a minha vida, de verdade. Porque às vezes, você está tão cansado que você apaga todas as conversas, você não vê nada, né? Quem faz isso já às vezes, né? Eu sei. Né? Às vezes a gente não é, e às vezes alguém está ali pedindo socorro para você, e depois você viu a mensagem, não. Uma pastora chegou na minha igreja, acho que uns 3, 4 anos atrás, e me disse que na igreja dela recentemente tinha acontecido um fato. Uma senhora chegou na igreja, sentou, ficou no culto, levantou, foi embora para casa. Chegou em casa, escreveu uma carta, dizendo: hoje eu estive na igreja. Eu fui naquele lugar porque eu esperava que alguém fosse falar comigo. Eu só queria que alguém dissesse para mim que eu era importante. Eu entrei, saí, ninguém nem sequer me cumprimentou. Eu percebi que eu não tenho valor e se suicidou. E sabe o que isso me leva a pensar? Que nós estamos ocupados demais, que a gente não consegue olhar para a pessoa do nosso lado. Quantas vezes a gente chega na igreja, não fala com ninguém. Você está pensando em outra coisa, você vai passando, você vai entrando, você senta no seu canto. Mas quem é cheio do Espírito Santo de Deus diz amém. Se você é cheio do Espírito Santo de Deus, a partir de hoje, quando você chegar na igreja, você pelo menos cumprimenta 5 pessoas que você não conhece. 5 pessoas. Não vai te fazer mal, não. Você vai ampliar o teu ciclo de amizade. E foi aí que eu aprendi, sabe, irmãos? Eu chego na minha igreja, paz, irmãos, paz, irmãos, paz, irmão. Opa, tudo bom? Seja bem-vindo. Paz, irmão, tudo bom? Tá bem, ó? Quando eu não conheço, lógico que a minha auxiliar sempre está comigo, que aí às vezes não conheço todos os irmãos, né, ainda.
que às vezes aceita Jesus na célula e no domingo eles levam para me apresentar na igreja. Então, quando eu estou entrando, a pastora aceitou na célula. Ô, irmão, tudo bom? Seja bem-vindo, não sei o quê. Pastora fulano. Ô, irmão, glória a Deus, tá tudo bem? Eu venho passando pelo corredor da igreja falando um com o outro. Sabe por quê? Eu não quero correr o risco de alguém acontecer isso. E é por isso que mesmo às vezes cansada, mesmo às vezes sobrecarregada, eu paro no final do dia, respondo todas as conversas do WhatsApp, falo com todo mundo. Às vezes quando alguém quer conversar mais, eu falo, vai lá na igreja, chega mais cedo antes do culto, que a gente conversa. E às vezes eu oro com as pessoas, eu escuto as pessoas, e às vezes eu estou muito cansada. Mas se o Espírito do Senhor está sobre mim, eu renuncio à minha vontade, porque o meu chamado é maior. O meu chamado é maior. E muitas vezes o que as pessoas precisam é que a gente guarde a nossa dor dentro do bolso, para ajudar elas nas dores dela. E olha, aquilo que eu falei, tem pessoas que são difíceis. Mas quando elas são tratadas, quando elas são saradas, elas produzem tanto, porque o coração delas se torna tão grato. Alguém me ouviu, alguém parou para me ouvir, alguém, sabe, alguém te ouviu, alguém gastou um tempo com você. Hoje você é cheio do Espírito Santo de Deus, então saia pronto para fazer a diferença, saia pronto para viver um propósito, saia pronto para ir além. E olha aqui que Deus vai fazer, ó, versículo 2. Para proclamar o ano da bondade do Senhor e o dia da vingança do nosso Deus, para consolar todos os que andam tristes e dar a todos os que choram em Sião uma bela coroa em vez de cinza, o óleo de alegria em vez de pranto e um manto de louvor em vez de espírito deprimido. Eles serão chamados carvalhos da justiça, plantio do Senhor para a manifestação da sua glória. Eles reconstruirão as velhas ruínas e restaurarão os antigos escombros, renovarão as cidades arruinadas que têm sido devastadas de geração em geração. 6. Mas vocês serão chamados sacerdotes do Senhor, ministro do nosso Deus. Vocês se alimentarão das riquezas das nações, e do que era orgulho delas vocês se orgulharão. Em lugar de vergonha que sofreu, o meu povo receberá porção dupla. Em vez de humilhação, ele se regozijará em sua herança, pois herdará porção dupla em sua terra e terá alegria eterna. Quando você é cheio do Espírito Santo, quando você vive o propósito, quando você se dispõe a cuidar daquelas pessoas que precisam, a cuidar daquelas pessoas que estão deprimidas, a cuidar daquelas pessoas que estão tristes, a cuidar daquelas pessoas que estão feridas, Deus vai te usar para reconstruir aquilo que havia sido arruinado. Deus vai te usar para levantar pessoas, Deus vai te usar para sarar pessoas. Tudo aquilo que você tem passado, tudo aquilo que você tem vivido, não é por um acaso. Deus está te tratando, Deus está te moldando, Deus está te ensinando, e aonde você foi humilhado, o Senhor vai te honrar. Aquilo que você está vivendo, Deus vai te ajudar para você cuidar de outras pessoas que também estão passando essa mesma situação. Você vai olhar para essas pessoas e você vai dizer: há esperança, assim como o Senhor mudou a minha história, Deus vai mudar o quadro da tua vida, Deus vai restaurar, Deus vai libertar. Então para de questionar. Para de questionar, porque tudo que você está passando lá na frente vai ser usado para sarar e tratar outras pessoas. Você só pode falar daquilo que tu tem experiência. A gente fala com muito mais autoridade daquilo que a gente vivencia. A gente tem a gente fala por experiência própria. Tem coisas na minha vida que hoje eu posso falar com segurança. Eu já passei. E eu vou lhe dizer que no momento que eu passei, parecia que Deus estava me abandonando. Parecia que Deus tinha fechado os ouvidos para mim. Eu clamava, eu chorava, eu questionava. E eu falava: Deus, por quê? Mas aí eu aprendi que o Senhor me permitiu passar por algumas situações, para que eu pudesse falar para outras pessoas:
não vai ser para a sua morte, não vai ser para o seu fim, vai passar. Porque do Egito, a terra prometida, tinha o deserto no meio. E como você passa por esse deserto, como você passa por essa caminhada, vai definir o resultado final. Quando você entende que você é cheio do Espírito Santo de Deus, mas não é por um acaso. Você é cheio do Espírito Santo de Deus, e Deus vai te usar. Deus vai te usar para alcançar multidões. Deus vai te usar para alcançar muitas pessoas, aonde você menos espera. E talvez você esteja falando: pastora, eu não sou qualificado, eu não sei falar direito, eu já não sou mais nova, ou eu sou novo demais. E o Senhor vai falar: ei, eu sou contigo, sou eu que vou te capacitar. Apenas se coloque à disposição, diga assim: Senhor, eu quero. Diga mais forte: Senhor, eu quero. Ser cheio do Espírito Santo de Deus é fazer a diferença. Diga: é fazer a diferença. Olhe para essa pessoa do teu lado, diga assim para ele: olhe bem para mim. Faz assim para ele, ó. Agora faz assim, isso. Diga assim: tá olhando? Diga mais forte: tá olhando? Olhe bem. Preste atenção nos detalhes, porque você está olhando para um missionário nessa terra. Oxe, pastora. Missionário tem o quê? Uma missão. Na verdade, missionário tem uma missão. Peraí, eu cheguei aqui, eu nem sabia direito qual era o propósito de Deus para a minha vida. E a pastora está me dizendo que eu vou sair daqui um missionário? Eu não estou nem falando da nomenclatura não, viu, irmão? Porque senão daqui a pouco fui consagrada missionário. É o propósito, é a causa, é o desafio, é ir além. E olhe, não se assuste não. Se Deus começar a inverter umas coisas, começar a trocar pessoas de lugar, a colocar você num lugar que tu não imaginava. Tu falou: epa, quem aqui é cheio do Espírito Santo? Vou fazer tu repetir isso várias vezes, porque quando você fala: eu sou cheio do Espírito Santo de Deus, o Espírito Santo você fala assim: então bora? Porque se você é cheio, você tem um propósito. O tempo corre. Tem muitas almas precisando de você. Tem muitas pessoas precisando ser alcançadas. Quem quer que a sua família seja alcançada, diz amém. Quer uma dica? Quem quer uma dica? Quer uma dica? Vai ganhar a família do seu vizinho? Oxe, pastora, eu quero que a minha família seja alcançada. Ninguém vence a Deus em dar. Quando você está cuidando da vida dos outros, Deus está cuidando dos seus. Quando você está alcançando os outros, Deus vai alcançando os seus. Quando você está se preocupando com a dor dos outros, Deus vai sarando a sua dor. Deus vai curando as suas feridas. Deus vai restaurando a sua vida. Deus vai trazendo alegria. Deus vai trazendo restauração. Talvez você chegou aqui dizendo: Deus, eu não aguento mais. É o meu último culto. Vou entregar a minha célula. Vou entregar a minha farda. Vou dar um tempo. Estou cansado. Aí o Espírito Santo de Deus diz para você: ei, é só o começo de uma nova história para você ir além. Você entende que tudo que tu está passando está doendo? Vixe, está doendo. É difícil, dói. Às vezes a gente chora. Irmãos, acho que não acontece isso com vocês. Mas às vezes a gente está rodeado por tantas pessoas. E a gente só se sente assim, olha assim para todo mundo, cada um preocupando com as suas dores. Ninguém chega para você e pergunta: está precisando de alguma coisa? Você está bem? Falava isso semana passada na minha igreja. Às vezes a gente está tão vivendo para os outros. Poucas vezes alguém me pergunta: pastora, está precisando de alguma coisa?
Quer que eu te ajude em oração por algum propósito? Se a gente não tiver aliançado no Senhor, se a gente não tiver, vocês têm pastores maravilhosos, pastor Valério, pastora Débora, pastores maravilhosos. E cada um de nós temos as nossas lutas. Se o Espírito do Senhor está sobre mim, Ele também me leva a ser ajudador dos meus pastores. A estar falando, pastor, conta comigo, ó. Eles não precisam nem saber, mas também os teus joelhos estão dobrados pela vida deles. Vocês gastam tempo, você é grato pelo alimento, você é grato pelo ensinamento. Você é grato. Semana passada, eu conversando com o pessoal, eu acordei com uma saudade. Uma saudade. Falei isso aqui, acho que à tarde, de manhã. Às vezes pregar a minha mensagem eu fico confusa, né? Uma saudade do céu. E aí você fala, pastora, tá doida? Tá doida? Como assim saudade do céu? Não conheço o céu ainda? Não sei como é lá? Não sei como funciona? Mas sabe, você já sentiu saudade de uma coisa que você não sabe o que é? E aquela manhã eu lembro que o meu coração estava estranho. Eu falei, Deus, o que está acontecendo? Eu estou com uma saudade, que estranho isso. E eu falava, Deus, eu fui no meu carro, indo para uma reunião, depois até comentei com o pessoal lá. Eu falo, Deus, que saudade que eu estou. E fui no carro falando com Deus, Espírito Santo de Deus, que o Senhor seja comigo, Senhor, seja comigo. Me dá colo, Deus, cuida de mim. Comecei a falar, eu estou com saudade de casa, eu estou com saudade de casa. Pastora, está doida? Como assim saudade do céu? Você não mora lá, você nunca esteve lá. Mas aí depois eu entendi porque eu estava com saudade do céu. Porque quem mora em mim veio de lá. Ele conhece o céu. Ele conhece. E quando você tem um relacionamento com o Senhor, quando você sabe quem é o Espírito Santo de Deus na tua vida, você sente saudade. Sabe, você conta o tempo, você conta a hora, dizer, Pai, esses dias eu estava brincando e falando que vou chegar diante de Jesus, vai ter que entrar na fila o pessoal, porque eu vou dizer, Jesus, foi difícil, vou ficar aqui um tempinho agarrado, né? Depois o pessoal... Mas é uma vida de relacionamento com o Senhor, é entender um propósito, é entender por que você foi chamado, por que você está aqui. É muito mais do que emoção, é muito mais do que sentimento, é muito mais do que chorar, é muito mais do que se arrepiar, é muito mais ter uma vida cheia do Espírito Santo de Deus, é saber que o Senhor conta com você para um propósito maior, é saber que tem vidas que estão clamando pela tua ajuda, é saber que tem vidas que precisam de você, e talvez você está se achando inútil, enquanto tem vidas dizendo, eu preciso, não desiste porque eu estou me espelhando em você, não desiste porque eu preciso de você, e às vezes você chega para alguém e você fala assim, olha, Deus é contigo, Jesus te ama, e aquela pessoa fala assim, que coisa boa que você falou comigo, nossa, eu estava tão abatida, essa palavra foi para mim, Deus te usou para falar comigo, e às vezes você se achando um zero à esquerda. Você é especial. Olhe para essa pessoa aí do teu lado, diga assim, você é especial. Se você soubesse como Deus quer te usar, como Deus quer te usar, diga assim para ela, talvez você não se acha capaz, acha que não tem forças, está desanimado, abatido, mas nessa noite, o Espírito Santo de Deus diz para você, Ele é contigo, Ele vai ser sua força, Ele vai estar com você, Ele vai te fortalecer, Ele vai te capacitar. Vidas precisam de você, vidas precisam de você. Diga para essa pessoa, você é a resposta para essa geração. Não desista, não pare, vai valer a pena, você vai além, você vai além.
uma geração que precisa de você, precisa de pessoas cheias do Espírito Santo, que entendam o seu chamado. Pastora, mas como eu vou fazer? Vai nos WhatsApps, gasta tempo com Deus, compartilha o devocional, compartilha coisas que edificam, começa a ser canal de bênção na vida das pessoas. Sabe aquela pessoa que tu tem vontade de atravessar a rua? Não atravessa não, cola nela, não deixa ela te vencer pela chatice, ou te vencer pelo cansaço, vence ela. Tu tá pensando que você vai colar no meu pé? Sou eu que vou ficar que nem um carrapato até Jesus transformar a tua vida, até você dizer sim para o Senhor. Há uma batalha, ganhe você essa batalha. Seja você a diferença. Ô pastora, minha vontade é bloquear, né? Só que aí você muda, inverte as coisas. Satanás vai endoidar o cabeção. Sabe por quê? Nunca mais ele vai querer que pessoas complicadas cheguem perto de você. Porque você vai ser especialista. Mandou mensagem para mim? Tá mandando corrente? Se prepare. Não te chamei, foi tu que mandou mensagem para mim? Me deu legalidade. Né? Recebi uma corrente esses dias dizendo assim: o diabo sabe que você não vai encaminhar essa mensagem. Eu digo, ele sabe mesmo, porque eu não vou. Não é? Não tem aquelas correntes assim, né? Vai acontecer tal coisa. Eu digo, você vai agradar o diabo ou não sei o quê? Eu digo assim, não, é que ele é inteligente mesmo, porque eu não vou fazer isso. Como assim, pastora, o diabo é inteligente? Na verdade, ele sabe do que eu vou fazer, que eu não vou fazer. Aí eu mandei para a pessoa assim, eu disse, pois é, o diabo realmente sabe que eu não vou encaminhar. Mas que bom que você está mandando essa mensagem, sabe por quê? Você pode ser um canal de bênção para alcançar outras pessoas. Dica, pega o pão diário, tem lá um devocional todo dia, transcreve e encaminha. Muito mais do que encaminhar a corrente. Não é não? Esse negócio, se você não vai acontecer tal coisa, se você não fizer, vai acontecer tal coisa. Aí eu digo o negócio, se você encaminhar, vai acontecer tal coisa. Jesus vai libertar, Jesus vai sarar, Jesus vai curar, Jesus vai transformar. Porque você está mandando uma mensagem viva. Você vai estar mandando uma mensagem eficaz. Ontem no culto secreto, eu preguei uma palavra em Romanos, que nós não devemos nos conformar. E eu falei sobre o Deus que eu criei e o Deus que me criou. O Deus que eu criei, é o Deus que me aceita do jeito que eu sou. O Deus que me aceita do jeito que eu sou. O Deus que aceita que eu permaneça do jeito que eu cheguei. O Deus que entende os meus pecados. O Deus que tolera os meus pecados. É o Deus que eu quero. Aquele Deus que, sabe, é amor. Aquele Deus que, é o tempo da graça, né? Mas o Deus que me criou, não. O Deus que me criou, Ele até me aceita do jeito que eu vim. Mas o Deus que me criou não aceita que eu permaneça do jeito que eu cheguei. Sabe por quê? Porque a Bíblia diz, conhecereis a verdade vos libertará. Diga aí para o teu irmão, sabe quem é a verdade? Diga assim, Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Quando eu entrego a minha vida ao Deus que me criou, eu conheço Jesus. E quando eu conheço Jesus, a minha vida é transformada, a minha vida é liberta, a minha vida é restaurada.
eu não consigo viver da mesma maneira. Por quê? Porque a grande estratégia de Satanás é usar o Deus que eu criei, mentindo para mim, me enganando, dizendo que eu posso tudo, que tudo é liberado, que Deus vai entender, são as minhas necessidades, meu corpo, minhas regras, minha internet, minhas regras. O Deus que eu criei precisa aceitar tudo que eu quero. Ele não me confronta, mas o Deus que me criou, o pecado me separa dele. Então eu sou levado a viver uma vida de intimidade, a viver uma vida de relacionamento, a ser transformado por Jesus. A palavra do Senhor vai me transformando, a vida do Senhor em mim vai me transformando. O meu relacionamento com Deus vai mudando o meu posicionamento. E aí, o Deus que me criou me desperta e me leva para viver uma nova história. Sacode essa pessoa que está do teu lado. Diga assim para ela: quem tem dominado a sua vida? O Deus que te criou? Ou o Deus que você criou? Consegue entender, irmãos? O Deus que nos criou nos separa. O Deus que eu criei me separa do Deus que nos criou. Porque Ele mente. Ele mente. Me faz entender que tudo é normal. Que tudo... Os tempos mudaram, pastora. As coisas mudaram. Não me leva a um confronto. Não me leva a mudança de vida. Não me leva a ter uma vida de relacionamento, de intimidade. O Deus que eu criei, basta eu vir uma vez na igreja durante a semana, bati o ponto e pronto, cumpri o meu compromisso. Mas o Deus que me criou, me leva a ir além, porque a Bíblia diz que nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, e nem jamais penetrou o coração humano aquilo que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Então, por mais que eu viva, eu vou além, eu vou além, eu vou além, porque eu não quero só experiências até o tornozelo, águas até o joelho, até o lombo. Eu vou mergulhar na presença de Deus, águas profundas, nível de intimidade com o Senhor, vida com Deus, relacionamento com Deus. Aonde você chegar, Satanás vai ter que sair, porque você é cheio do Espírito Santo de Deus, e a luz do Senhor em você dissipa todas as trevas. Aonde tiver uma pessoa doente, vai te procurar: ei, ora por mim, você vai lá, e se você crer, a pessoa vai ser curada em nome de Jesus, porque o poder do Senhor está em você, o Espírito do Senhor está sobre você. Aquela pessoa que estava desanimada, que estava abatida, que estava pensando em desistir, Deus vai te usar para você chegar até ela, e o Espírito do Senhor vai estar sobre você, e você vai ser a esperança. Você vai mostrar Jesus para essa pessoa, e essa pessoa vai encontrar o verdadeiro caminho, a restauração e a libertação. Jesus não é um personagem, Jesus é transformação. Quando você vive com Jesus, você vive, você quer mais, por mais que você esteja cheio, você quer mais, você quer viver mais experiências com Deus, você quer viver, sabe, aprender com o Senhor, e você vai descobrindo a boa, perfeita e agradável vontade de Deus para a tua vida. Eu quero te desafiar a sair daqui nessa noite e durante essa semana, adotar uma pessoa em oração. Não estou falando que você adotar 5, 10, não, estou falando talvez a pessoa mais difícil do teu rol de convivência. Talvez aquela pessoa que você, sabe, ali vai ser jejum e oração, pronto. O Espírito do Senhor não está sobre você? Amém? Já diminuiu, né? Diga assim: o Espírito do Senhor está sobre mim, então eu vou. Então essa semana você vai adotar uma pessoa em oração. Você não vai falar para ela nem na segunda, nem na terça, nem na quarta. Você vai falar para ela na quinta. E você vai trabalhar com ela quinta, sexta, sábado, para trazer ela em um dos cultos no domingo. Pastora, como assim? Oxi. Joelho no chão, jejum e oração. Ah, pastora, mas vai ser difícil. Irmãos, eu sou movida a desafio. Porque as coisas,
muito fácil não me encanta não, viu? Diz que quando a esmola é muito grande, o santo desconfia. Né? Quando o negócio vem muito fácil para mim, eu digo, tá estranho esse negócio aí. Eu começo já a desconfiar. Coisa boa é você falar, perdeu o playboy para Satanás, né? Sabe por quê? Você vai ver como é bom colocar em prática o chamado de Deus na sua vida. Pastora, como é que eu vou fazer isso? Irmãos, quando a gente quer, a gente dá um jeito. Não é assim? Eu vou te contar uma experiência de mulher, tá? Meu filho, a mulher, quando quer, o FBI perde para ela. Não é não? Menina, a gente catuca, vai atrás, vai. Até no sonho a gente chega. Vamos a isso. Vai lá, cria forma, cria estratégia, começa a orar. Deus, em nome de Jesus, que Senhor, todo empecilho vai caindo por terra, Deus. Toda mente fechada vai caindo por terra, Senhor. Toda palavra contrária vai caindo por terra, Senhor. Espírito Santo de Deus, começa a ministrar no coração, começa a preparar a terra, Senhor, que eu vou jogar a semente. E você vai ver, talvez você vai se surpreender. Talvez a pessoa vai dizer para você, nossa, tu nunca tinha me chamado antes. E você achando que a pessoa nunca ia querer. Mas você entende, uma vida com propósito. Você entende, peraí, eu tenho um propósito. E o propósito de Deus na tua vida não é só emoção. Que às vezes a gente acha que ser cheio do Espírito Santo de Deus é só aquele momento de emoção. É muito mais na ação do que na emoção. Eu entendo o propósito e eu tenho foco e eu não vou desistir, eu não vou desanimar, porque eu sei que Deus vai me usar para alcançar aqueles que precisam. Então eu vou ser a resposta para essa geração. Senhor, conta comigo, tá caída, eu tô aqui, tá lá desanimada, eu tô aqui, vou levar Jesus. Consegue me entender? Pastora, eu não estou sentindo. Não importa se você está sentindo ou não. Você tem um alvo, você tem um propósito. Não é o sentimento. É ação, é ter certeza. Você não está crendo pelo emocional. Você está crendo porque você crê na palavra do Senhor Jesus. E a palavra do Senhor não mente. E o Espírito do Senhor está sobre você. E é por isso que você vai. Você ama Deus. O Espírito dele mora em você. Você vai romper barreiras. Você vai romper cadeias. Em nome de Jesus. Deus vai te colocar em lugares estratégicos. Eu acho que eu contei aqui da primeira vez que eu estava orando muito ao Senhor. E eu lancei um desafio na igreja, mas eu pensei que não fosse acontecer comigo, entendeu, irmãos? Eu lancei na igreja e falei, irmãos, Deus vai te usar. Quem tiver endemoniado perto de você não vai resistir. E aquele negócio e tal. Ensinei o povo que você vai orar por libertação. E eu fui para o banco. Do meu lado a mulher ficou possessa no banco. Aquele negócio assim, misericórdia, meu Deus. Fiquei assim pensando, e eu tive que pensar muito rápido, naquelas filas, né, que fica sentada, a mulher ficou endemoniada do meu lado. E eu fiquei pensando assim, Deus, o que eu vou fazer? Como eu vou fazer? Pensando assim, né? Aquela situação, porque se eu fosse orar pela pessoa, em voz alta, vai que aquela pessoa começar a dar aquele show ali, o segurança ia chegar, e eu fiquei, questão assim, a mente, questão de segundos pensando. Aí eu peguei, baixei a cabeça, fiz assim, em nome de Jesus, sem escândalo, sai Satanás. Eu abaixei a cabeça e falei, Senhor, me ajuda aqui nessa situação. Abaixei bem baixo e falei, em nome de Jesus, sem escândalo, Satanás, sai agora em nome de Jesus. A mulher ficou, eu vou ali, vou falar com o gerente, ó. Orei e saí. Sabe por quê? Quando você se coloca à disposição, eu não tinha falado na igreja, irmãos, tem autoridade, se posiciona. Se tiver alguém possesso do teu demoniado do teu lado, Satanás não vai resistir à presença de Deus na sua vida, vai ficar possesso, não sei o quê. Só que eu estava ensinando a eles. Eu não pensava que ia acontecer comigo, né? Tipo assim, não que eu não cresce, mas você está ali empolgado, passando, ensinando.
E aí, quando aconteceu comigo, aí eu liguei pro pessoal, aconteceu tal coisa, se prepare. Eu creio, então eu creio até o osso, e olha que osso eu tenho um bocado. Então você começa a viver, né? Você começa a colocar em prática. E é isso que eu estou te desafiando nessa noite. Sair do emocional e colocar em prática. Peraí, o Espírito do Senhor está sobre mim. Amém. Por quê? Para um propósito. Então bora lá, vamos viver o propósito do Senhor. Vamos romper cadeias, vamos avançar. Vamos proclamar Jesus. Seja a boca de Deus na terra em todos os lugares. É na escola, é no trabalho, é na faculdade, é no Zap Zap, é no Instagram. Começa a colocar em prática. Porque quando as pessoas olharem para você, vai dizer, realmente o Espírito Santo de Deus está sobre você, porque as suas atitudes refletem Jesus. Você crê nisso? Quem crê nisso diz amém. Diga assim, eu quero e eu vou viver o chamado de Deus para a minha vida. Talvez você chegou aqui, como eu disse, pensando que era o último culto. Talvez você chegou aqui desanimado, abatido, questionando um monte de coisa diante do Senhor. Por que isso, Deus? Por que comigo, Senhor? Não está dando certo. E agora, o que eu vou fazer? Entenda o que o Senhor disse para você nessa noite. Tudo que você está passando, Ele está te preparando para lá na frente você cuidar de outras pessoas e dizer para essas pessoas, o Senhor me deu vitória e Ele vai te dar vitória. Talvez se você perguntar para Daniel e falar, Daniel, qual foi o pior dia da sua vida? Acredito eu que Daniel vai dizer, foi no dia que eu fui jogado na cova dos leões. Aí se você perguntar para Daniel, mas Daniel, e qual foi o melhor dia da sua vida? Pois é, o melhor dia da minha vida foi quando eu fui jogado na cova dos leões, porque lá Deus fechou a boca dos leões e cuidou de mim. Sadraque, Mesaque e Abednego, pior dia da sua vida? Oxe, foi o dia da fornalha. Fornalha de fogo ardente. Sadraque, Mesaque e Abednego. E o melhor dia da sua vida? Foi a fornalha. Porque lá Deus me deu vitória, Deus cuidou da gente, o Senhor esteve conosco e nem cheirinho de queimado a gente ficou. O que eu estou querendo te dizer? Que seus problemas, as suas lutas servirão de referência para a sua vitória. Talvez o pior momento da tua vida você está passando agora. O momento mais difícil da sua vida você está passando agora, mas se prepare, porque esse também vai ser o melhor momento da sua vida, porque as pessoas podem falar do teu momento de dor, mas também vai ter que falar daquilo que o Senhor fez na sua história. O Senhor não nos livra do problema, mas o Senhor nos dá vitória no problema, porque você não passa só, Ele é contigo, e quando você crê nisso, você descansa o seu coração, você para de se questionar, e você fala, Senhor, eu estou aprendendo nisso, o Senhor está me preparando. Guarde isso no seu coração. Quando nós lembramos do problema Golias, o gigante, automaticamente a gente lembra do que Deus fez através de Davi. Quando as pessoas olharem para você e vai dizer, tadinho, né? Está sofrendo tanta luta, né? Aí você vai dizer assim, não precisa ter dó não. Deus só está me preparando para viver um milagre. Eu vou ter história para contar. Eu vou ter testemunho para dar. Eu vou ter brado de vitória. Eu vou ter celebração. Eu vou ter culto de ação de graças. Porque eu não estou sozinho. Eu não estou no fundo do poço. Eu estou no preparatório de Deus. E o Senhor precisa me preparar. Porque eu ainda vou ajudar muitas pessoas. Está doendo agora. As pessoas estão olhando para você, te apontando, questionando onde está o seu Deus. Dá um sorrisão aí para essa pessoa do teu lado. Sorri para ela. Tu diz assim para ela, está doendo agora, eu confesso. Está doendo, está difícil. Aí você fala assim para ela, mas olha para mim. As lágrimas são por enquanto. Porque daqui a pouquinho, você vai ver gargalhadas de alegria. O Senhor vai me dar vitória. O Senhor vai me dar vitória. Diga para essa pessoa, só se você crê. Quem crê diz amém.
Quem precisa de vitória diz amém. Todos nós, né, irmãos? Todos nós. Mas não se esqueça, vai cuidar das coisas do Senhor. Ô pastora, como é que eu vou cuidar, pastora, de alguém se eu estou ferido? O Senhor é contigo. Enquanto você está cuidando da ferida dos outros, Ele está sarando a sua. Ele está trazendo refrigério e bálsamo que o seu coração precisa. Enquanto você está se cuidando das coisas do Senhor, Ele fala assim: eu estou vendo a tua dor. O ano passado Deus me ensinou algo que marcou a minha vida e eu nunca me esqueço. Eu acho que todas as vezes que eu vier aqui, eu acho que eu vou falar essa mesma coisa. Porque é o que tem me movido, sabe? Quando você entende. Eu questionava tanto a Deus, eu perguntava para Deus. E eu lembro que uma madrugada, eu acordo para orar, eu falo com o Senhor. E o Senhor falou comigo: você só precisa entender uma coisa. O seu chamado é maior que a sua dor. Eu respirei fundo. Eu lembro que eu falei para Deus: então sara o meu coração. E daquele dia em diante eu falo, mesmo que às vezes chorando, eu prossigo. Mesmo que às vezes cansada, eu prossigo. Mesmo que às vezes em meio às lutas eu prossigo. Sabe por quê? Deus não fica devendo nada para ninguém. E eu sei que Ele está me preparando para lá na frente. É necessário esse momento. É necessário. A lágrima, ela é necessária às vezes. A luta é necessária às vezes. Não é porque Deus não te ama. Ele te ama. Ele te ama muito. Ele não nos prova além do que nós podemos suportar. A grande diferença é como você reage diante das situações. Se você descansa no Senhor, as pessoas podem estar dizendo: está tudo em crise. Você vai olhar: mas eu estou em Cristo. Eu não estou crendo porque eu estou vendo. Eu não estou crendo porque as coisas estão acontecendo, não. Eu creio porque eu sei que Ele é fiel. Eu creio por Ele. Eu creio é por Ele. É por Ele, não pelo que Ele pode me dar, nem não pelo que Ele pode fazer. É porque Ele é. E se Ele é comigo, eu vou vencer. Se Ele é comigo, eu vou avançar. Se Ele é comigo, isso vai passar. Isso vai passar. Talvez agora você esteja naquela fase de querer colo. Ô pastor, eu queria colo. Mas você olha para o lado, tem alguém precisando de um colo seu. Eita Deus. Dá vontade da gente ser egoísta. O meu tempo. Eu vou tirar um tempo para mim. O tempo para mim eu tiro nas madrugadas com Deus. O tempo para mim eu tiro dizendo para Ele: Pai, se o Senhor não estiver comigo, eu não vou conseguir. É dizer: Senhor, eu não quero correr o risco. Irmãos, há uma geração que está correndo o risco de passar a eternidade sem Deus. Você sabe que você levar uma vida de oba-oba, de vir na igreja, mas lá fora é outra coisa? E Satanás não brinca em serviço, ele não vai perder a oportunidade de ceifar a tua vida. Mas Deus nessa noite está te dando uma oportunidade de viver um propósito. Irmãos, eu não consigo imaginar. Eu falo muito para Deus, eu oro ao Senhor e eu peço tanta misericórdia do Senhor. Eu falo: Deus, por favor. Chega a me dar meu coração bate acelerado quando eu penso nisso. Se eu em algum momento, Senhor, for olhar para trás, por favor, me leva antes. Irmãos, tem uma geração que se espelha em nós. Tem pessoas olhando para você. Se você entender isso, que tem pessoas olhando para você. Por isso, se firme no Senhor, esteja aliançado nele. Eu não estou dizendo que nós somos super-heróis, porque nós não somos.
Nós temos as nossas limitações, nós temos as nossas fraquezas. Por isso que a Bíblia diz que aquele que está de pé, cuide para que não caia. É vigiando o tempo todo, é clamando a misericórdia do Senhor o tempo todo, é buscando no Senhor o tempo todo, é se fortalecendo no Senhor o tempo todo, para que quando o Senhor nos chamar, nós possamos estar pronto para prestar conta diante dEle e dizer: Deus, foi difícil, mas eu cumpri a Tua palavra, eu fui fiel até a morte, eu vou receber a coroa da vida eterna. Porque eu entendi que não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim, e a minha vida é para um propósito, a tua vida é um propósito. Te prepara para viver além, te prepara para alcançar alguém, te prepara para viver o chamado de Deus para a tua vida. Você não é um acaso, você é escolhida pelo Senhor, e Deus vai te usar nesta geração. É hoje, é amanhã, é além, em nome de Jesus. É você entender: eu posso mais, eu vou fazer mais, eu quero mais, eu desejo mais. É você olhar e falar: ei, Satanás, tu não vai me parar, porque maior é o que está em mim do que aquele que está no mundo. Tu pode até entrar no meu caminho, tu pode até tentar usar pessoas para me fazer desistir, mas eu entendi o chamado de Deus para a minha vida. E o Espírito do Senhor é comigo. O Espírito do Senhor está sobre mim. A tua graça me basta. E o teu poder se aperfeiçoa na minha fraqueza. Eu falo para o Senhor: seja tudo em mim, seja o suficiente. Seja o suficiente. Queria que você se colocasse em pé. Glória a Deus. Está preparado? Quem está preparado diz amém. Diga assim: eu vou ir além